Então, a parte de teoria, digamos assim, era um pouquinho maior, né? A gente teve que dividir em dois vídeos, mas aí vem agora a parte dos exercícios correspondentes. Exercício de aprendizagem da página 30. Questão 17. A partir do século III, o Império Romano enfrentou uma profunda crise. Explique dois fatores que contribuíram para essa crise. Bem, na verdade, mais de dois até, coloquei, né? Primeiro, que o Império Romano estava muito grande e muito difícil de administrar. E havia uma instabilidade política muito grande, porque o tempo todo trocava o imperador. Quem tinha o exército mais forte se tornava imperador. Além disso, o Império Romano atingiu o máximo de sua expansão. Ele não conseguia mais se expandir, porque de um lado estavam os persas, de outro os germanos, que eles não conseguiam mais vencer, não conseguiam derrotar. Então, não havia mais guerra de conquistas. Isso reduziu muito o número de escravos, o que reduziu a produção agrícola. Além do mais, reduziu a quantidade de riquezas, porque os romanos eles apreendiam riqueza dos povos dominados, né? E tudo isso gerou fome e miséria em Roma. E se isso ainda não fosse bastante, quer dizer, o império já está fragilizado, começaram a haver invasões dos povos germânicos na parte ocidental, lá passando da França, né? E na parte oriental dos persas, tá? E os romanos foram derrotados em diversas batalhas, tanto pelos germanos quanto pelos persas. Germanos na parte ocidental, os persas na parte oriental. Leia, questão 18. Leia o seguinte trecho. No dia seguinte, Dona Benta falou de Jesus Cristo. Chamava-se Jesus e nasceu numa pequenina cidade de Judéia de nome Belém. Filho de um pobre carpinteiro, Jesus trabalhava com seu pai, José, no mesmo ofício. Só depois que chegou aos 30 anos é que saiu pelo mundo a espalhar suas ideias. Que ideias eram, vovó? Perguntou o narizinho. Ideias novas, minha filha. Ideias que viriam mudar completamente a situação do povo romano, isto é, da grande massa de povo que trabalhava e sofria. Jesus ensinou que todos os homens eram irmãos e deveriam amar-se uns aos outros. Também ensinou aquela regra de ouro de Confúcio: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. No período em que andou pregando pela terra, Jesus havia reunido 12 discípulos, que viraram apóstolos. Depois de sua morte, esses 12 apóstolos espalharam-se pela terra, ensinando aos povos as coisas que Jesus lhes havia ensinado. Muita gente aceitou tais ideias e assim começou a crescer o número de partidários de Cristo ou cristãos, né? Narizinho, Dona Benta são personagens de Monteiro Lobato. Aqui só um comentário extra. Para quem nunca teve a chance de ler Monteiro Lobato, leia. São livros fantásticos. Talvez tenha sido, talvez não, acho que foi mesmo o maior escritor infanto-juvenil brasileiro, Monteiro Lobato. Não esqueça esse nome, tá? Bom, vamos lá. Com base na interpretação do texto e em seus conhecimentos históricos, associe o crescimento do cristianismo às mudanças políticas do Império Romano a partir do século III. Bem, como a gente sabe, o século III foi marcado por uma grave crise do Império Romano, né? A crise do Império. Muita fome, muita miséria, e isso, dentre outras coisas, também decorria da instabilidade política, trocava o tempo todo de imperador, e enquanto isso acontecia, chegou o cristianismo, ou começou a desenvolver o cristianismo, oferecendo ânimo e esperança de felicidade para depois da morte para aqueles que fossem bons durante a vida. Isso era o contrário da religião oficial romana. A religião oficial romana tinha muitos deuses que queriam guerra o tempo todo, você tinha que ser guerreiro. Já o cristianismo não, tinha um Deus só que queria a paz para todo mundo, né? Além disso, o cristianismo ensinava que todos eram iguais como filhos de Deus. Isso contrariava as diferenças sociais que havia entre as classes romanas, né? E essa menção à igualdade também atraiu mulheres ricas, muitas mulheres ricas, porque elas eram marginalizadas na sociedade romana, não tinham direito a nada, né? E aí elas vão para o cristianismo porque achavam que teria lá um tratamento mais igualitário, tá? Então, basicamente é isso que a gente pode dizer para associar o crescimento do cristianismo com essa crise romana, por causa das mudanças políticas do
Império Romano no século III. Questão 19. Leia o trecho a seguir. O ajudante sacerdote Sanctus suportava com força sobre-humana todos os suplícios que os carrascos podiam inventar. A todas as perguntas, ele respondia em latim: Eu sou cristão. Não se lhe podia arrancar outra resposta. Isso bastou para inflamar a ira do governador de província do Império Romano e dos carrascos. Não tendo mais outro tormento à sua disposição, aplicaram-lhe chapas quentes nos lugares mais sensíveis do corpo. Já pensou essa tortura? Sabe-se que os líderes políticos do Império Romano perseguiam os primeiros cristãos, que eram aprisionados e punidos com a morte dentro do Coliseu. Explique por que isso acontecia, né? Nós comentamos no vídeo anterior. O problema é que o governo romano, ele em geral permitia a liberdade religiosa, mas não permitia essa liberdade para os cristãos. O cristianismo foi duramente reprimido e perseguido. Por quê? Porque os romanos viam o cristianismo como uma ameaça à ordem, porque os cristãos se recusavam a adorar o imperador. Eles não respeitavam os deuses romanos, porque eles só aceitavam a existência de um Deus. Além disso, os cristãos pregavam valores de paz, enquanto os deuses romanos queriam guerra, e Roma queria guerra contra os povos para conquista. Os cristãos do cristianismo não, tem que ter a paz, né? E os cristãos ainda, eles faziam muitas críticas à elite romana e à elite judaica, e tudo isso ia contra a cultura imperial. Como foi que o império reagiu? Perseguindo os cristãos para que as pessoas não aderissem ao cristianismo, mas não adiantou, isso só fazia aumentar cada vez mais o número de cristãos. A questão 20 é a última, né? Diz assim, leia o trecho a seguir, que faz parte de um versículo do livro sagrado cristão, a Bíblia. Sagrado demais aqui. A Bíblia. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Explique de que modo palavras cristãs como essas motivaram a adesão das camadas populares do Império Romano ao cristianismo. O que acontece? Durante essa crise do século III, que acabamos de ver na questão anterior, muitos romanos estavam na mais absoluta miséria, passando fome, em péssima condição social. E por isso eles buscavam refúgio, buscavam consolo nas crenças religiosas. E o cristianismo dizia isso aí. Quem está cansado, vem que eu dou descanso. Ou seja, prometia aliviar dos sofrimentos, né? E essa promessa do cristianismo de que iria aliviar dos sofrimentos, e que depois de uma vida, quem fosse bom teria felicidade, isso atraiu muitos romanos. Por isso, muita gente passou a aderir ao cristianismo. Beleza? Vou parar por aqui.